Não sei se. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gislene Kaufmann, tá? Eu sou psicóloga e alguém falou aí da Brasilândia, eu fui criada aí bem pertinho da Brasilândia. Na verdade, eu acho que era Brasilândia, no Jardim Princesa. E bem pertinho, acho que faz tudo parte de um condado. Quem sabe, não sei, a senhora que é adventista, de repente pode até ter conhecido a minha mãe. Porque a minha mãe às vezes ia nessa igreja, apesar de frequentar a igreja da Cachoeirinha. E é um prazer para mim aqui estar com vocês. Eu havia planejado um outro sermão, mas eu acho que, porque na minha cabeça eu tinha um pouco mais de tempo. Então, como o outro é um pouco maior, então eu mudei agora. Eu quero fazer com vocês uma meditação que eu não sei se vocês ouviram essa semana, eu não sei quantas de vocês sabem, mas eu gravo a meditação, as meditações todos os dias. E teve uma meditação essa semana que me chamou bastante atenção, porque alguém falou aí, o meu filho está nas drogas, a outra teve um problema de abuso, e são tudo coisas que acontecem nesse mundo em que a gente está vivendo. Por quê? Nós não somos daqui. Nós só estamos aqui de passagem. E o texto para a gente memorizar hoje, o verso que eu quero, peraí, ele saiu aqui da página. O texto é em Salmo 8:5, que diz: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Aqui, nesse texto, o pastor vem contando de um livro que ele leu de um escritor francês, que escreveu uma história que muitos de vocês com certeza devem conhecer. A história de que havia um ovo que caiu no ninho de uma galinha. Porém, aquele ovo era o ovo de uma águia. A galinha viu que o ovo era maior porque os outros eram pequenininhos. Ele era maior, de uma cor diferenciada, porém deixou ali junto e chocou junto com os outros ovos. O tempo passou, continuou chocando até que explodiu, eclodiu e os pintinhos todos saíram. Mas um pintinho era estranho, ele era diferente dos outros. Porém, ele foi criado junto com aqueles outros. Aquele ovo, diferente dos outros, ele tinha umas manchas avermelhadas que os outros não tinham. Mas a galinha chocou mesmo assim, vendo que ele era diferente dos outros que ela tinha. Quanto mais esse pintinho, que não era pintinho, crescia, mais ele se tornava diferente dos outros. Quanto mais ele ia crescendo, ele era grande e desajeitado. Os outros iam ciscando tudo bonitinho, direitinho, e ele não era aquele pescoção enorme para baixar, tinha dificuldade, e ele era muito desajeitado, suas asas eram avantajadas, muito diferente dos outros. Até que um dia eles estavam todos ali ciscando e uma águia bonita voou perto deles e voou e tal. E ele olhou aquela águia, ficou olhando para cima, ela voando, e ele pensou consigo: eu queria ser como aquela águia, voar daquele jeito livremente, mas que coisa linda! E a mamãe então olhou para ele e olhou para ele. Antes disso, quando a águia subiu, ela fez uma poeira e ele olhou aquilo, achou aquilo o máximo. E a mamãe então olhou para ele e falou assim: O que que você está olhando? Por quê? Eu queria voar como com aquela águia. O que que você está pensando? Você é um pintinho, continua ciscando aí, você não é uma águia. E ele então abaixou e continuou ciscando, porque a mamãe dizia que ele era o quem? Ele era uma águia. Porém, ele não era uma águia, ele não era uma galinha, ele era uma águia. A mamãe dizia que ele era uma galinha. Ele foi criado como uma galinha, mas ele não era uma galinha. Quando nós voltamos na Bíblia, em Êxodo 2, de 1 a 10, nós vamos ver a história de quem? A história de Joquebede. Ali na história, você vê que a Joquebede ela ficou grávida
Ela deu à luz a um filho, só que numa época onde o que que o rei fez? Simplesmente ele mandou matar todos os meninos. Então, quando o bebê, a mamãe estava grávida, eu não imagino, aqui várias são mães, eu imagino que na hora que, é lógico que não faziam isso, mas se fosse hoje, fosse fazer o teste morfológico, que visse que a hora que falasse, olha, é um menino. Hoje a gente fica feliz, ai, é um menino, feliz, ai, é uma menina. Só que naquela época, quando falava era um menino, a mãe já ficava angustiada, porque ela sabia que os meninos até 2 anos de idade, eles seriam mortos, eles seriam jogados no Rio Nilo. Então, aquela mãe, ela simplesmente, ela não falou assim, não, não, eu já sei o que vou fazer. Amanhã eu vou levantar cedo, eu vou pegar o menino, vou fazer isso, tal, tal. Não. Sabe o que ela fez? Ela planejou. Durante 3 meses, ela escondeu o menino. E durante esses 3 meses, ela orava e estava planejando o que ela faria para que salvasse a vida daquele menino. E vocês conhecem a história. Ela fez um cesto, ela o calafetou com betume, ela botou um travesseirinho, botou uma cobertinha, deixou todo aconchegante e certificou de que não entraria água naquele cesto. E Deus então colocou no seu coração, Deus lhe deu uma luz, Deus lhe deu uma ideia de como salvar o seu filho. Ela orou 3 meses. Queridas, eu não sei quanto tempo você ora pelos seus filhos. Porém, entregue a Deus as suas dificuldades, os seus problemas, tudo o que aconteceu contigo, porque Deus limpa o seu coração. Essa semana, eu não sei quantas tiveram oportunidade, eu não me lembro agora qual dia que foi, nós tivemos a meditação de uma moça que aqui nos Estados Unidos, quando criança, ela foi abusada de parentes. Eu não sei quantos vocês. Quando eu fiz a minha pós-graduação, a minha especialização foi em abuso infantil. E é interessante que a porcentagem maior sempre são as pessoas do nosso redor. O pai, irmãos, tios, sempre pessoas que estão ao nosso redor. E essa menina, por parentes, foi abusada por dois. Quando entrou na adolescência, mais alguém abusou dela. Ela se tornou uma pessoa tão angustiada que aos 18 ela saiu de casa. Ela tentou suicídio muitas vezes, até que um dia ela deu um tiro na sua cabeça. Estourou o queixo, os lábios, o nariz, o lobo frontal. Mas você sabe que lá quando ela estava internada, lá no hospital, como ela andava, ela foi enviada por um lugar de recuperação, porque ela ainda está fazendo ainda reconstruções. E nesse lugar onde ela escutou uma mulher cantando, e ela olhou, perguntou o que que era aquilo, e a mulher falou assim, olha, é da minha igreja. Ah, eu gostaria de ir para encurtar a história. E a mulher levou essa menina para a igreja. E você sabe que ela fala hoje que Deus é a melhor coisa que ela conheceu nessa vida. Porque Deus tudo pode, tudo crê. A mulher praticamente, se eu não me engano, foram 27 tentativas de suicídio. Deus sempre salvou porque ele tinha um plano. Assim como Deus tem um plano para você, para sua família, para os seus filhos. Deus tem um plano. Mas nós precisamos entregar tudo nas mãos dele. Enquanto não entregarmos, Joquebede entregou tudo nas mãos de Deus. Moisés foi criado no palácio, mas ele não era do palácio. Deus o trouxe de volta e você sabe a história. Ele salvou o povo. Aquela águia foi criada como galinha, mas ela não era galinha. Ela era uma águia. O dia que ela descobriu que ela era uma águia, ela voou incessantemente e foi embora, porque ela era uma águia. Queridas, com isso eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós estamos neste mundo, temos os sofrimentos deste mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos de outro. Mas nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Quando nós depositamos de coração tudo nas mãos de Deus, Ele faz maravilha na nossa vida. Mas nós precisamos entregar de coração e dizer: Senhor, toma o leme da minha vida, dirija, me ajude. Você sabe por quê?
porque os planos de Deus são sempre melhores do que os planos que nós temos para cada um de nós. É interessante que, às vezes, este ano, eu fui ao Brasil em janeiro, quando eu estava com 15 dias voltado, já estava aqui em casa, eu moro na Flórida, eu recebi meu irmão me ligando, e aí eu voltei para o Brasil de novo. A minha cunhada foi fazer uma cirurgia esqueci agora o nome. Ela foi tirar o útero, esqueci o nome agora da cirurgia. E infelizmente teve complicações e ela acabou morrendo de uma cirurgia que muitas mulheres fazem. Às vezes, a minha filha é médica, às vezes ela não fala que seria uma coisa simples, mas seria uma coisa assim que é tipo corriqueiro, muito comum as mulheres fazerem. E elas não morrem, elas vão e fazem e voltam. Porém, a minha cunhada foi e ficou, com 46 anos, muito jovem, deixando uma filha de 13 anos, morrendo um dia antes do aniversário da filha. Olha quanta coisa, quanta tragédia. Porém, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que ela já estaria pronta para partir. Então Deus falou: Jussara, vamos sair desse mundo. Esse mundo, seu lugar não é aqui. Seu lugar é em outro lugar. Queridas, o lugar de nem queridas e queridos, porque eu vi um homem aqui. Este lugar aqui não é o nosso. Nosso lugar é em outro lugar. Porém, nós precisamos fazer como Joquebede. Orar, entregar nas mãos de Deus, porque logo iremos partir. Logo Jesus vai estar aqui. E logo tudo esse sofrimento desse mundo se acabará. Não é fácil nós sofrermos abusos aqui. Não é fácil nossos filhos, nosso marido, nossos familiares estarem no mundo das drogas. Mas quando nós entregamos a Deus, Deus nos ajuda, nos abençoa, nos dá ideia, mas nós precisamos de uma coisa. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar ao seu coração, ouça a voz dele. A meditação de hoje vai falar sobre isso. Na verdade, eu não me recordo se é a de hoje, mas essa semana vai ser uma meditação que vai falar sobre isso. A mulher pediu 3 sinais para Deus, e Deus deu. Porém, quando os sinais vieram, o primeiro, ela falou: ah, não, é coincidência. O segundo, ela falou: ah, não, não, imagina, é coincidência. Aí, no terceiro, ela falou: peraí, não é coincidência. Eu pedi 3 sinais para Deus, e ele me mostrou os sinais. Ela ia se mudar para o Texas, da Flórida para o Texas, e Deus lhe deu o sinal. Então vamos ouvir a voz de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe o que é melhor para mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E essa é a mensagem que, na verdade, não era a que eu havia preparado. Mas conforme eu fui ouvindo os pedidos, foi a mensagem que Deus tocou no meu coração e foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Um abraço. Amém, querida.